Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já levantaram um pouco, já deu uma espreguiçada. Eu não sei se é o tempo que está passando para mim ou se é falta de exercício. Agora eu fico 40 minutos sentado e começa a me doer tudo. Na hora que eu levanto, está doendo as pernas. Não sei o que é que está acontecendo. É o tempo que está passando, né? É o frio, é o frio. Essa é uma boa desculpa, né, Sarda? Qual que é o seu versículo? Essa palavra do reverendo Wilson me provocou. Qual que é o seu versículo? Eu fiquei pensando. O reverendo Wilson comentou e eu comecei a pensar. Qual que é o meu versículo? Mas antes de falar dos meus versículos, eu já pensei em alguns exemplos da nossa história. A impressão que eu tenho é que o versículo de João Calvino era o Salmo 124, verso 8, que diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Todo o culto na Catedral de São Pedro, lá em Genebra, começava com a leitura do Salmo 124, verso 8. Aí eu me recordei também de um dos patriarcas da nossa denominação no Brasil, o reverendo Alexander Blackford. Ele gostava de pregar em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Alguém já afirmou que Blackford pregava muito sobre esse texto. Pode ser que ele tinha dificuldades com o português, um vocabulário mais limitado, e já tinha um sermão pronto, né? Nesse texto. Pode ser, entretanto, imagino que era o versículo do coração do Blackford. E o meu? O meu é Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, o que a gente tem com Deus? Paz. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. Não temos prosperidade, não temos ausência de lutas, mas temos paz. A inimizade que há entre Deus e os homens por conta de seus pecados é desfeita, ou melhor, é transformada em amizade. A distância é transformada em proximidade. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o seu versículo? É uma tarefa boa essa. Esse é um exercício santo que todos estão convidados a fazer. Vou trocar o microfone aqui. Salmo 1. Ô Flávio, você faz um favor para mim? Tira o mute desse microfone aqui, ó, sem fio amarelo, ok? E ele vai ficar com você, Tiago. E você vai ter a responsabilidade, se alguém quiser participar, você vai levar o microfone para a pessoa. É a vingança do irmão mais novo. Você me deu muitas ordens durante a vida. Agora é a minha vez. Ok, gente, leitura alternada do Salmo 1. Eu vou ler os versos ímpares, vocês os pares.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ok, até aí. Hoje nós vamos conversar sobre a lição 2 da nossa revista, e o autor propõe uma reflexão sobre o Salmo 1. Eu já adianto que eu não vou seguir muito o roteiro do autor. Eu vou seguir a sugestão dele de refletirmos sobre o Salmo de número 1. Gente, os salmos são, ao mesmo tempo, concomitantemente, poesia e oração. Quando nós nos aproximamos dos salmos, é importante termos essa percepção, essa compreensão. Os salmos são poesia e oração ao mesmo tempo. A gente não conhece muito de poesia, a gente precisava conhecer mais, pelo menos a grande maioria. Mas nós sabemos que poesia é linguagem usada com beleza, é linguagem empregada com propósito, ok? Os poetas nos contam o que os nossos olhos, o que os nossos ouvidos, obscurecidos por tanta estupidez e superficialidade, perdem ao redor e também dentro de nós. Então a poesia nos ajuda a identificarmos, a detectarmos as coisas bonitas e profundas da vida. Hoje de manhã eu tive uma experiência curiosa que eu queria dividir com vocês. Eu gosto, aos domingos, de vir aqui para a igreja bem cedinho. Então eu tenho esse costume. Por volta de umas 6 horas da manhã eu estou por aqui. Eu dou uma olhadinha para ver se está tudo certo. Eu tenho esse hábito, esse é o meu jeito. Eu saí de casa e estava andando, mexendo no celular, procurando o que eu ia ouvir para chegar aqui. Parecia até alguém que faz assim caminhadas e corridas regularmente, mas não é o caso, por enquanto. E aí eu estava andando, meio distraído, quando eu olhei, já tinha caminhado cerca de uns 7 minutos, quando eu olhei para a minha direita. E quando eu olhei para a direita, estava lá a lua, enorme. É lua cheia? Estava lá aquela lua enorme. Eu não tinha percebido a lua ainda. Mas depois que eu olhei para a direita, eu não consegui mais deixar de olhá-la. Então eu vim caminhando até chegar aqui, sempre olhando para a lua. Então a poesia, ela tem essa função de despertar a gente e fazer a gente se concentrar naquelas coisas que são importantes, naquelas coisas que são belas, que dá gosto da gente ver, ou que a gente precisa reparar se a gente almeja o crescimento. Nem sempre essa experiência de identificar o que é importante e focar naquilo é agradável, porque às vezes é erro da nossa parte. Mas apesar de eventualmente não ser agradável, aquilo vai nos auxiliar a escaparmos de algo desagradável lá no fundo. Lá no fundo não, lá na frente. Não sei se vocês me entenderam. Espero que sim. O que mais que os salmos são? Os salmos também são oração. E oração é a linguagem usada em relação a Deus. Deus fala conosco. E a resposta que nós damos para Deus se chama oração. Simples. Deus fala, Deus se revela,
e a minha reação a Deus é oração. Vamos convir que, às vezes, essas respostas não são bem articuladas. Às vezes a nossa oração é choro. Às vezes nós oramos ficando em silêncio, sabe aquele silêncio reverente, profundo? Há muita coisa sendo dita nesse silêncio reverente, proposital e profundo. Às vezes a nossa oração assume a forma do gemido. Não sei se você já teve essa experiência, espero que sim. Porque é uma das coisas mais fortalecedoras. Chorar na presença de Deus. A gente se prostra quebrado diante do Senhor, a gente implora a graça dele e a gente se levanta fortalecido. E a gente sabe, olha, isso que está acontecendo comigo é algo sobrenatural, é Deus agindo, porque eu não teria condições. Sozinho, desassistido, eu não teria condições. Mas o Senhor me levantou. O livro dos Salmos, gente, foi arranjado de forma proposital. 150 orações, poesias foram colecionadas, arranjadas de modo a guiar e moldar a nossa relação com Deus com profundidade, com abrangência e também com precisão. Vamos conversar sobre o tema o caminho da felicidade, mas preciso ainda oferecer algumas informações iniciais. O Salmo 1 serve como uma introdução ao livro dos Salmos. Eu disse que o livro foi arranjado, ele foi editado. Então não é à toa que o Salmo 1 está onde está. Não é sem razão que ele é o primeiro, ok? Na verdade, existe um propósito canônico no fato dos Salmos 1 e 2 serem, respectivamente, os primeiros livros, ou melhor, os primeiros salmos do Saltério. O Salmo 1 apresenta a pessoa que tem prazer na lei de Deus. E o Salmo 2 mostra o governo absoluto de Deus sobre todos os homens. Ou seja, essa combinação está insinuando que a espiritualidade sadia conhece dois níveis, o pessoal e o comunitário. A espiritualidade estimulada, proposta pela Escritura, proposta pelo livro dos Salmos, ela tem relação com dois níveis. O primeiro, individual, e o segundo, comunitário. Eu não posso ser crente sem vocês. A religião bíblica compreende isso. Eu cresço no contato com o outro, no relacionamento com o outro. Então, só a maneira pela qual o livro dos Salmos foi arranjado, isso já se constitui em lição para nós. Espiritualidade sadia tem relação comigo e com convivência com outras pessoas. O Salmo 1, gente, não é exatamente uma oração, mas o prefácio para uma vida de oração. O fato é que nós não começamos a orar orando, mas tomando uma decisão. A gente não começa a orar orando, mas assumindo um propósito. As grandes mudanças da vida não começam com as atitudes, mas com as decisões que a gente toma. É a decisão que vai nos ajudar a cumprirmos, a observarmos aquilo que a gente deseja começar a fazer. A decisão que o Salmo 1 pretende nos ajudar a tomar é a seguinte: é a de nos distanciarmos das distrações do cotidiano para nos aproximarmos da conexão com o Senhor. Conta-se que George Whitefield foi um dos grandes pregadores calvinistas que foram usados por Deus no avivamento que alcançou os Estados Unidos nos séculos 18 e 19. George Whitefield trabalhou de pertinho com o próprio John Wesley, o fundador do metodismo, que nunca foi metodista. Ele morreu pastor
ministro episcopal, mas a partir do seu exemplo surgiu o metodismo. Tá? Então, George Whitefield e John Wesley eram, de certa forma, contemporâneos, apoiadores, um do ministério do outro. E George Whitefield costumava fazer a seguinte oração: Senhor, ajuda-me começar a começar. Senhor, ajuda-me começar a começar. É tão difícil começar, né, gente? É tão difícil mudar. Como é difícil. Como é difícil alterar um comportamento. Como é difícil abandonar um hábito. Ou é só comigo? Só eu que vim com defeito. É difícil demais. Um hábito alimentar, gente. Vamos lá. Abrir do coração. É difícil. Ou às vezes a maneira como a gente trata os filhos, a esposa. A gente sabe o jeito certo, mas parece que a gente foi programado para fazer o que não deve. Ô, coisa. Como é difícil começar. Não, a partir de hoje, Deus falou comigo, eu preciso levar mais a sério a leitura bíblica, eu preciso levar mais a sério a piedade, a religião. Começa hoje. E aí na terça-feira, às vezes, a gente já está falhando. Bem, se isso acontece com você, saiba que isso acontece com outros. Isso aconteceu com George Whitefield. E é para a gente fazer a mesma oração que ele. Senhor, me ajude a começar a começar. Começar não é fácil, mas não é por isso que eu vou passar a minha vida toda desperdiçando os dias que o Senhor está me dando. Quando o Senhor me chamar, eu quero ter o que apresentar. Eu não quero desperdiçar a vida que o Senhor me deu. O Senhor não me colocou no mundo apenas para ganhar dinheiro, para colocar filhos no mundo, para ter uma casa. Essas coisas são boas, tá, gente? Mas nós não fomos criados por Deus para isso apenas. Então, se você quer ter o que apresentar para o Senhor, é hora de nos concentrarmos naquilo que o Senhor quer para nós. O Salmo 1 inicia-se com uma afirmação: bem-aventurado o homem que não anda no caminho, ou melhor, que não anda no conselho dos ímpios, cujo prazer está na lei do Senhor. Repare que o indivíduo que encontrou a alegria que não perece e o prazer que nenhuma insatisfação pode comprometer é o indivíduo que não anda no caminho dos ímpios e que sente prazer na lei do Senhor. O Salmo 1, gente, trata sobre felicidade. E a verdade é que todos procuram a felicidade. Não há erro na gente querer ser feliz. Há algumas coisas que promovem um pouco de prazer. Só que essa felicidade que não vem de Deus não é perene, ela vai passar. A felicidade do entretenimento passa. É legal ir no cinema? Eu fui no cinema, assisti Divertidamente 2. A Isabela quer assistir Divertidamente 2 no cinema. Eu não gostei nem do 1. O 2 deve ser pior ainda. Mas é legal ir lá no cinema, comprar aquela pipoca ou comprar procedimento. É gostoso, mas acabou. Aquele prazer já passou. Fazer uma viagem. Super gostoso fazer uma viagem. A gente faz as malas, a gente vai lá na Praia Grande, a gente vai lá para o interior, no meu caso lá em Itajubá, no sul de Minas, legal ver os parentes, troca uma ideia. Mas chega em casa, não sei se acontece com vocês, mas lá em casa as malas ficam mais tempo do que o tempo da viagem. A mala fica lá no quarto, no corredor, mais tempo que o tempo de viagem, até serem desfeitas. A minha não, naturalmente. Isso aí é o defeito dos outros. Mas aquela alegria passou.
A alegria de verdade que não passa, só o Senhor pode dar. A gente vai encontrar no Senhor apenas. Tem uma frase muito conhecida na teologia, e ela foi escrita por Agostinho de Hipona, teólogo do século III ou IV, não me lembro. Essa frase encontra-se na introdução do livro Confissões, a principal obra de Santo Agostinho. E essa frase diz o seguinte: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Meu coração ficará inquieto enquanto não repousar no Senhor. Vamos lá, gente. Qual é o caminho da felicidade para você que quer ser feliz? A primeira lição que a gente aprende aqui, o caminho do pecado, ou melhor, o caminho da felicidade é o caminho oposto ao pecado. Saiba disso. Onde é que está a felicidade? O pecado está aqui, a vida virtuosa está aqui. Se você for para cá, você não vai ser feliz. É continuar casado ou ir atrás daquela menina? Quem corre atrás do pecado não vai encontrar felicidade. Simples assim. Felicidade viver honestamente aqui, enriquecer de forma ilícita. Se você vir para cá, você vai se dar mal. Simples assim, direto assim. Essa é a mensagem do Salmo 1. A felicidade sempre estará no caminho oposto ao pecado. O problema é que às vezes a gente vê o pecado ali e em vez de fazer o que o Salmo diz, dar meia volta, fazer outra coisa, a gente vai na direção. A gente está vendo a ameaça, a gente sabe que é fraco, mas a gente não procura uma alternativa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A felicidade está no caminho oposto ao caminho do pecado. O salmista afirma que bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Reparo que o texto usa elementos negativos e positivos para descrever o comportamento do bem-aventurado. E esse é um expediente muito comum da literatura do Antigo Testamento. O patriarca Jó, por exemplo, é descrito dessa forma: homem íntegro e reto, elementos positivos, temente a Deus e que se desviava do mal, um elemento negativo. Elogia-se o personagem pelo que faz e pelo que deixa de fazer. Na descrição do comportamento do bem-aventurado, esse é o procedimento adotado. O verso 1 vai afirmar: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, feliz é a pessoa que possui autonomia em relação à impiedade. O crente não age como age o descrente. Com quem que você se aconselha? Eu tenho visto algumas pessoas procurando conselhos com gente que tem a vida toda bagunçada. Eu troquei uma ideia com aquele meu camarada lá da firma. O cara está no 5º casamento, tem filho perdido no mundo aí, e não assume, e você está lá se aconselhando com ele. Para com isso, meu. Para com isso. Não se aconselhe com gente que tem a vida toda bagunçada. Você deve se aconselhar com crente, com gente que leva a Deus a sério. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A gente está na fase também dos coaches da internet, daqueles caras que parecem prosperar e tudo dá certo. Peraí, você não conhece a vida do cara. Prosseguindo, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. A palavra hebraica traduzida por deter comunica a ideia contemporânea de estacionar. Quem aqui faz baliza bem? Quem aqui, vamos lá, é para ser honesto, tem uma vaga, vai precisar fazer baliza. A 200 metros tem outra que é só entrar.
Quem aqui prefere andar 200 metros a fazer baliza? Eu sou desse time. Eu sou desse time. Né? Eu não sou muito, admito, não sou muito bom na hora de fazer baliza. A ideia de deter aí é de estacionar. Onde é que você vai parar o carro? Se você parar o carro na frente da garagem de alguém, vai dar problema. Se você parar em vaga proibida, vai dar problema. Você não quer ter dor de cabeça, então você se certifica de que você está estacionando em local adequado. Foi lá no centro, tem que pagar a zona azul, e tem aplicativo hoje, ou leva as moedinhas. É chato, mas fazer o quê? Onde é que você está estacionando o carro da sua vida? Essa é uma reflexão importante, oportuna. Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado comunica a ideia de felicidade, tá, gente? Muito feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é o indivíduo frívolo, camarada que fica zombando das coisas de Deus. A intenção do Salmo é mostrar uma progressão para baixo. É um camarada descendo uma escada. O pecador ele vai se comprometendo cada vez mais com o pecado. Ele escuta, ele se detém e ele acaba trocando ideia com os escarnecedores. Ele está se afundando no pecado, ele está se comprometendo com o ilícito cada vez mais. O bem-aventurado é quem não faz isso, tá bom? Tem muita gente se comprometendo com o pecado e com o mal, tem gente imaginando que vai encontrar prazer e satisfação com o pecado. Todavia, o resultado desse empreendimento será seguramente a tristeza, a insatisfação, a destruição e a própria morte. Pecado, gente, o nosso catecismo define como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus e qualquer transgressão dessa lei. A lei de Deus é perfeita, restaura a alma, como declara o salmista, e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus é pecado. Acerca do pecado, eu gosto muito, mas muito mesmo, da afirmação desse teólogo chamado Cornelius Plantinga, num livro intitulado Não Era para Ser Assim. Na minha opinião, o melhor livro para você compreender o que a Escritura ensina sobre o pecado e sobre a natureza pecaminosa daqueles que descendem de Adão, ou seja, todos nós. Eu estimulo muito a leitura desse livro. E o Cornelius Plantinga afirmou o seguinte: pecado é um coração duro e cerviz endurecida. Olha lá, pecado é tanto ultrapassar a linha, quanto não conseguir alcançá-la. Pecado é transgressão e incapacidade. Fantástico isso daqui. O que é pecado? Pecado é ultrapassar a linha e pecado é não conseguir alcançá-la. É excesso e incapacidade ao mesmo tempo. É fazer mais e não conseguir fazer o mínimo ao mesmo tempo. Pecado é isso. Eu queria fazer aquilo, mas eu não dou conta. Por quê? Porque você é pecador. Por conta da sua natureza pecaminosa. O pecado, gente, separou o que Deus havia unido e uniu o que Deus havia separado, promovendo um verdadeiro caos na existência humana. O pecado sempre se apresenta como algo bom e prazeroso, mas no fim das contas ele proporciona lágrimas. O problema é que o pecado gosta de se apresentar como algo bom. O mal nunca se apresenta como mal. O mal gosta de se disfarçar de bem. Tá? Então, tem gente que quer esconder o próprio sadismo, chamando isso de disciplina.
O cara gosta de fazer sofrer no fundo, mas ele chama isso de disciplina. Não precisa ir longe, essa discussão da lei com relação ao aborto. Querem legalizar essa prática. Aliás, o chefe do executivo da nossa nação fez uma declaração absolutamente infeliz e reveladora a respeito disso. E a turma fala o seguinte: não, o aborto é por conta da vítima de abuso sexual. Uma tragédia, uma verdadeira tragédia a questão do abuso. Porém, a minha impressão é que a grande maioria das mulheres que procuram não tem relação com abuso sexual. Posso estar errado. Não vou aqui afirmar que a minha fala é 100% precisa. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse fato: o mal gosta de se disfarçar. A gente está falando isso é por causa desse público. Minha impressão é que não é. Ok? Então, tome cuidado com as suas escolhas, com as opções que você tem feito. Alguma questão até aqui, gente? Lembra que o Thiago está com o microfone aqui, tá? Só levantar uma das mãos. Alguma questão? Aprenderam tudo, que beleza. Prosseguindo, gente, segunda lição que aprendemos com o Salmo 1, o caminho da felicidade é o caminho da obediência a Deus. O verso 2 afirma que o prazer do bem-aventurado é a lei do Senhor. O bem-aventurado, portanto, estuda, medita e pratica a lei do Senhor. Não existe muita discussão sobre o fato da lei de Deus, da lei de Deus ser boa. Mas a questão é a seguinte: eu sinto prazer nela? Se você perguntar para as pessoas aí, qual que é a sua opinião sobre a Bíblia? Um livro precioso. A opinião das pessoas sobre a Bíblia é geralmente muito elevada. A turma gosta, não é mesmo? A turma gosta. Mas a questão do Salmo 1 é a seguinte: eu sinto prazer. Porque prazer, gente, é aprazimento, prazer é deleite, prazer é contentamento, prazer é regozijo. Fazer o que agrada a Deus e evitar o que o desonra, evitar o que ele interdita, nisso, enfim, fazer isso promove meu prazer. Eu sinto alegria em fazer isso. É essa a reflexão. Eu faço isso por prazer ou por mera obrigação? O prazer do crente é estudar a palavra e andar conforme a sua recomendação. Os antigos hebreus, eles recorreram a algo muito interessante para ensinar esse lance de ter prazer na lei de Deus. Os pais hebreus, na hora de estudar a Bíblia, davam mel para os seus filhos, para que eles associassem a palavra de Deus a algo doce. E a gente imaginando que nós somos, os grandes na área da pedagogia e da didática. Os hebreus já praticavam essas coisas há muito mais tempo. Então a criança ia crescendo, associando a palavra de Deus a algo doce, a algo bom. Ok? Contudo, o recurso mais efetivo para ensinar a conexão entre prazer e lei do Senhor é o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia sobre o que Jesus Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Quem é tocado pelo Evangelho, e somente quem é tocado pelo Evangelho, tem prazer na lei de Deus e prazer na obediência. Há dois tipos de obediência: a obediência sincera e a obediência motivada pelo moralismo. A obediência sincera é uma resposta ao grande amor de Deus. Veja lá,
a frase do reverendo Tim Keller, no livro Igreja Centrada. O Evangelho nos leva a agir corretamente, não por nós mesmos, e sim por Deus, por Cristo, pelo desejo de conhecer, de agradar, de amar e de nos assemelharmos àquele que nos salvou. Então há essa obediência do tipo sincera, tá? Motivada pela glória de Deus. Eu quero agradar o Senhor e vou me ajustando àquilo que Ele quer. Mas há um segundo tipo de obediência, muito perigosa, e infelizmente muitas vezes presente nos círculos religiosos, que é a obediência relacionada ao moralismo. O moralismo religioso opera baseado na força, não na fraqueza. O moralismo religioso usa Deus ou a revelação de Deus para não precisar de Deus. Deixa eu tentar compreender isso daqui mais e melhor. O moralismo usa a revelação de Deus como instrumento de descortinar a vontade de Deus para a pessoa e a pessoa observar todos aqueles preceitos a fim de conseguir se justificar. Então, o moralismo religioso é aquela ideia de eu faço a minha parte. Eu fiz a minha parte, portanto, eu estou merecendo alguma coisa. Há quem obedece para fazer a sua parte e para merecer alguma coisa. Sobre o moralismo, há um mito grego bastante interessante. Não sei se você já ouviu falar sobre o mito grego de Procusto. Procusto tinha uma casa que funcionava como hospedaria numa movimentada estrada da Grécia. Ele era muito estético. Ele gostava de tudo muito arrumadinho. Então, na sua hospedaria não tinha grama, estava tudo cortadinho, o portão estava pintado certinho, aquela árvore na frente podada, bonitinha. A casa era convidativa. Então os viajantes avistavam o Procusto, no final da tarde ele fumava um charuto. Era tudo muito convidativo. E o seu desejo sincero era que seus hóspedes saíssem de lá melhores como entraram. Ele tinha esse desejo. E ele compreendia que para uma pessoa ser feliz, essa pessoa precisava ter as medidas de um grego perfeito. Afinal de contas, os gregos eram assim o ideal da humanidade. Então ele queria tornar todas as pessoas parecidas com ele, semelhantes a um bom grego. Tá? Todos os dias podia-se ver o Procusto na varanda, dando as boas-vindas aos viajantes. Tudo era muito convidativo. Na maioria das noites havia 1 ou 2 hóspedes. Depois do jantar, Procusto levava os convidados para o quarto. Havia na sua casa uma cama que ele dizia que tinha a capacidade, a propriedade fantástica de corresponder ao tamanho exato de quem dormia nela. Procusto falava isso, olha, aqui na minha hospedaria tem uma cama que vai corresponder à sua dimensão. O que ele não contava era como isso acontecia. Depois que os seus hóspedes caíam em sono profundo, Procusto entrava no quarto e completava o seu serviço de hospitalidade. Se a pessoa fosse muito pequena para o padrão grego, ela era esticada numa roda até ocupar toda a cama. E no caso das pessoas muito altas, o que sobrava das pernas e dos pés era cortado fora. Seja por estiramento ou por amputação, todos acordavam com as medidas de um grego perfeito. Isso é moralismo. E há muita gente, há muito crente dormindo na cama de Procusto, querendo se encaixar numa forma, achando que isso vai fazer com que Deus se interesse por ele ou ela. Procusto e sua cama são um espírito do moralismo religioso, uma estratégia, um esforço para encaixar qualquer um dentro de um padrão pré-determinado.
na expectativa de que essa aparência traga benefícios na relação com o Senhor. No Evangelho, gente, isso é desfeito, porque no Evangelho, Deus se relaciona com você não em virtude do que você faz ou fez, Deus se relaciona com você em virtude do que Jesus Cristo fez. O importante não é você, o importante é o Senhor. No último domingo nós demos continuidade, no culto vespertino, nós demos continuidade na nossa série sobre 1 Coríntios capítulo 8. E a gente aprendeu que muito mais importante do que o conhecimento que nós temos de Deus, é o conhecimento que Ele tem a respeito de nós. Essa é a ideia dos primeiros 3 versículos de 1 Coríntios capítulo 8. Então, mais importante do que o que você faz ou deixa de fazer, é o que o Senhor Jesus fez por você. O Evangelho, se crermos nele, ele nos afasta das extremas necessidades comuns a todos os homens. Os homens têm necessidade constante de serem respeitados, apreciados e estimados. Temos a necessidade de controlarmos nossa vida, pois no fundo não confiamos em mais ninguém. Temos a necessidade de controlarmos os outros para elevarmos nossa autoestima diminuída. Só que o Evangelho vem e muda tudo isso. O Evangelho exorciza o medo, pois nos mostra que nada que possamos fazer pode esgotar o amor de Deus por nós. O Evangelho muda o nosso coração e nos capacita à obediência do tipo sincera. E aí, para encerrar, o salmista propõe uma imagem muitíssimo acertada. Ele afirma no verso 3: o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os injustos, porém, são como a palha que o vento dispersa. O justo, quem tem prazer na lei do Senhor, é como uma árvore. E árvore é uma coisa tão bonita, não é? Sombra de árvore, não é bom demais? Eu gosto muito. Ficar ali embaixo, ouvir o vento mexendo as folhinhas. Eu acho muito agradável. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma casa e de ter uma árvore nessa casa. E eu fiquei pensando, tem que ser graça mesmo, tem que ser presente de Deus, porque eu nem tenho tempo mais para plantar essa árvore. Sabe, essa árvore frondosa, aquela árvore grande, que tem raízes. É uma dessa que eu quero. Se Deus vai dar ou não, não sei. O que eu sei é que tem que ser presente, porque nem tempo eu tenho mais de plantar. Alguém já deve ter feito isso para mim. Alguém tem que ter feito isso para mim. Ou seja, é presente de todas as formas. Mas o fato é que o indivíduo crente é essa árvore bonita e que abençoa a vida de outras pessoas com fruto, com sombra, com beleza e com inspiração. Quanto à palha que o vento dispersa, não há muito o que comentar, senão que palha é um subproduto vegetal desidratado, que não presta para muita coisa. O caminho da felicidade, gente, passa sempre pela obediência à palavra de Deus. O caminho da felicidade também passa pelo único caminho de reconciliação com Jesus, ou melhor, de reconciliação com Deus, Jesus, que afirmou a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, você está no caminho da felicidade? Já confessou a Jesus como seu Senhor? Já se entregou a Ele? Ou está procurando felicidade onde não deve? Está insistindo em encontrar alegria no pecado? Não vai dar certo. Felicidade é com o Senhor.
Felicidade está na obediência a Deus. Alguma questão aí, gente? Vai lá, Thiago. Só para eu ter o prazer. Ali, ó. É o Zé Carlos. Tava pertinho, mas... Me perdoe se eu estou adiantando. Não sei se o pastor irá fazer um comentário do versículo 5. Posso fazer? O versículo 5 me chama muita atenção desse capítulo 1, né? Diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso me faz pensar que na vida, né, nós fazemos inúmeras escolhas. Constantemente nós estamos fazendo escolhas, não é isso? E muito dessas escolhas terão reflexos na vida eterna. Foi isso que estamos falando até agora, né? Ele diz esse versículo que diz assim que os perversos e os perversos não prevalecerão no juízo. No juízo final não haverá oportunidade para defesas ou para desculpas, né? Diante das escolhas que já foram tomadas. Não é isso? E não haverá tempo também de mudanças. Né? Agora não, eu reconheço que errei e agora vou mudar. Não haverá tempo para isso. E no finalzinho ele diz assim: nem os pecadores na congregação dos justos. Isso é muito sério. Porque na cidade celestial não entrará pecado, né? Então, acho que cabe cada um de nós estarmos refletindo, pensando, analisando as escolhas que temos feito na nossa vida, né? Porque não haverá tempo, não, e nem oportunidade de defesas, né, de argumentos naquele dia, pois as escolhas já terão sido feitas, né? E o pecado não entrará na cidade celestial, né? Eu acho que é uma reflexão importante. Importante e necessária. E muito valiosa, viu, Zé? Agradeço pela sua reflexão, por ter compartilhado. É o desfecho do Salmo. O Salmo está chamando a nossa atenção justamente para isso, para essas ações que têm repercussão eterna. O que a gente faz vai repercutir eternamente. Então, com essa reflexão oportuna que foi trazida pelo nosso presbítero emérito, José Carlos, nós vamos encerrar a nossa aula nessa manhã. Deus abençoe e sustente a todos. Vamos orar? Se levante aí. Depois da oração estaremos encerrados. Pai querido, Pai celestial, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos por essa manhã em tua casa. Nós te louvamos por mais essa lição. Nós te louvamos pelo precioso Salmo 1, que chama a nossa atenção para sermos essa pessoa, esse indivíduo justo, bem-aventurado. Ajuda-nos, ó Deus, a termos prazer em coisas santas. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos aquilo que glorifica o teu nome. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o nosso coração. E nós sabemos que esse movimento passa pela observação da tua palavra. Ó Deus, nos despeça agora debaixo da tua bênção e paz.
Dá-nos um dia na tua presença, uma semana vitoriosa, para a glória do teu nome. E que possamos retornar, aqueles que tiverem condições, à tua casa no final dessa tarde, para prosseguirmos em adoração e serviço ao teu nome. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.